Boa noite. Meu pessoal, boa noite. Tô aqui me organizando ainda um pouquinho. Vamos esperar o pessoal entrar. Boa noite, Lígia. Boa noite, Cris. Boa noite, Marta. Pronto. Agora eu consegui dar o pin aqui. Deixa eu... Deixa eu chamar a Cris aqui para nossa conversa. Só um instantinho. Vocês estão me ouvindo direito? Oi, Cris. Tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Como é que você tá? Eu tô bem, tá tudo bem. E você? Tudo jóia? Tudo jóia. Cansada um pouco hoje, mas tudo jóia. Feliz de estar aqui com você. Eu também. Acho que vai ser uma conversa bacana. Isso. Saudade de conversar longas horas com você. Eu também sinto muita saudade de conversar com você. Isso. Bom, a gente já são 8h02 aqui, né? A gente está super pontual. Uhum. Aí eu vou aproveitar para usar esses primeiros 2, 3 minutos para te dizer um pouquinho como é a sua primeira live, né? E Sim, então, o Instagram, ele corta a gente em 1 hora. Então, a gente tem tá. 1 hora para conversar. Então, quando for lá para os 45 minutos, eu te aviso e a gente vai terminando. Ok. E, bom, o Filósofas na Rede é um projeto, né, feito entre professoras de diversas instituições. A maioria estuda filosofia, mas nossos interesses são múltiplos, né? E a ideia do grupo é ocupar a rede nesse momento de quarentena, onde as pessoas sentem um certo isolamento intelectual, né, por conta do isolamento social. E aí, então, Uhum. ocupar redes para explorar temas que a gente tem vontade de conhecer mais e chamar pessoas, né, mulheres sempre, que nos inspiram. E você, bom, é uma pessoa que sempre me inspirou. Eu digo para todo mundo que os meus estudos feministas aí começaram por causa das nossas trocas. Acho que a gente pode falar um pouco mais sobre esse processo aí que a gente passou juntas ao longo da nossa conversa. Mas eu queria, então, antes de tudo, agradecer a sua presença aqui hoje, agradecer por você ter aceitado o nosso convite de falar nessa live hoje. E você pode se apresentar um pouquinho? Sim, primeiro, então, a Anastácia, muito obrigada pelo convite. Eu fico honrada e muito feliz de poder participar e conversar com você e com o pessoal também. Eu tenho acompanhado o trabalho do Filósofas na Rede, inclusive assisti algumas das lives que vocês fizeram, algumas em tempo real, outras depois, mais tarde, e o trabalho é muito legal. Então, eu agradeço muito. A gente já conversou muito a respeito de tirar a filosofia da sala de aula e trazer para o mundo, e eu acho que esse é um projeto maravilhoso que vocês estão fazendo, que a gente tem a oportunidade de conhecer o que está sendo feito na sala de aula, né? E aí, me apresentando um pouco, meu nome é Cristiane Lira, eu gosto de ser chamada de Cris Lira só. Eu sou professora de língua portuguesa, literatura e cultura na Universidade de Iowa, que fica na cidade de Iowa City, no estado de Iowa, que é no coração dos Estados Unidos. Faz 4 anos que eu estou aqui. Antes disso, eu fiz meu doutorado e meu mestrado na Universidade da Geórgia, que fica em Athens, no estado da Geórgia, também nos Estados Unidos. E é isso. Além de professora, também sou escritora. Publiquei 2 livros o ano passado com o Mulherio das Letras, inclusive não dá para ver, mas eu estou vestindo aqui a roupa do Mulherio que nós fizemos. A gente é parte aqui do grupo do Mulherio dos Estados Unidos. Somos eu, da Universidade de Iowa, a professora Cecília Rodrigues, da Universidade da Geórgia, a professora Lígia Bezerra, que eu acho que está aqui com a gente assistindo a live,
que é da Universidade da Arizona State, a Luana Reis, que é da Pittsburgh University, que é estudante de pós-graduação, e também a Angela Mooney, que é da Universidade Tulane, que acabou, inclusive, de terminar o doutorado dela. E então, além de professora e além de autora, eu também sou articuladora dessas práticas para poder avançar a voz das mulheres na literatura e nas artes em geral. Que legal. Um projeto super bonito, né? Vocês aí, mulheres brasileiras, ocupando o espaço que vocês têm aí nos Estados Unidos para divulgar a cultura e a língua portuguesa, né? É um trabalho muito necessário, muito bonito, assim. É bom que você está aqui, então, com a gente, trazendo essa energia do Brasil, daí, do mundo, né? Você também tem uma coluna Ouvindo Mulheres, não é isso? Sim, sim. É. Isso, Eu tenho eu uma acho coluna. muito bonito isso, Desculpa. porque... Não, não, só completando, né? Porque você sempre... Acho que essa sua veia literária, assim, sua maneira de você tratar das palavras, você sempre usou os verbos certos, né? Eu acho, assim, que me chamavam sempre a atenção. Assim. Então, enquanto na filosofia a gente estava falando de resgate do cânone, silenciamento, e usando esse tipo de vocabulário, você chegava e falava: leia mulheres, ouça mulheres, cite mulheres, fale com mulheres. Use mulheres no seu programa de curso, né? Use quem está na sua bibliografia. Então, enquanto a gente ainda estava muito reconhecendo o campo e a ausência, você já estava falando né, de como solucionar. E aí, então, você tem esse projeto, né, um canal no YouTube, você faz leituras de mulheres, né? De obras, né? Sim. Na verdade, tudo começou quando eu terminei meu doutorado, eu estava iniciando uma nova pesquisa, e a ideia de iniciar uma nova pesquisa surgiu a partir do Mulherio das Letras. Só para as pessoas entenderem um pouco mais, o Mulherio das Letras é um coletivo que iniciou em 2017, a partir da Maria Valéria Rezende, que é uma das maiores autoras no Brasil hoje, autora do 40 Dias, Outros Cantos, entre outros livros. E surgiu dessa necessidade porque a revista Bravo tinha tido um hiato muito longo com relação à sua premiação de literatura e outras premiações, que era o Prêmio Bravo. E quando saiu, todo mundo que era da banca do prêmio era homem e todos os premiados eram homens. Então era assim, o prêmio devia chamar o Prêmio Homem de Literatura. E a partir disso surgiu essa ideia de que mas as mulheres não ganham prêmios porque elas não publicam. E, na verdade, isso é uma mentira. As mulheres publicam, sim, as mulheres escrevem, sim, mas não necessariamente nós escutamos essas mulheres, nós lemos essas mulheres, nós temos acesso a essas vozes. Então, a partir disso, eu participei, a minha primeira publicação como autora foi com o Mulherio das Letras, na coletânea de prosa deles, a coletânea número 1. E eu participei como autora de ficção, eu escrevi um texto para essa coletânea, e depois, conversando com as autoras, eu descobri que muita gente não conhecia a própria coletânea da qual havia participado. E aí foi aquele momento assim, então não é só nós precisamos ler as mulheres, né? A gente precisa ouvir essas vozes, de onde elas estão vindo. Então o projeto surgiu daí, da ideia de começar a ler os textos da primeira coletânea do Mulherio das Letras. E eu li um dos textos da Chris Herrmann, que mora na Alemanha, e ela é a editora e idealizadora da revista Ser Mulher e Arte, que me convidou para criar a coluna dentro da revista, Ouvindo Mulheres. Então, o canal chama Vamos Ouvir o Mulherio, e a partir do canal surgiu a coluna. Perfeito. Maravilha. Bom, eu acho que essa apresentação já cobriu bastante coisa. Acho que agora a gente pode começar a entrar no cerne aí da nossa questão, que é uma questão super, super difícil, né? Mas super necessária também nesse momento que a gente está vivendo. E a Cris, eu queria começar falando sobre a sua tese de doutorado, né? Para a gente já começar no coração da história. A gente vai falar hoje sobre experiências de exílio, né? E a definição de dicionário de exílio é a vivência de um expatriado, né? Quando você está habitando uma terra que não é sua. E então tem diferentes tipos de experiências de exílio e a gente
é, enfim, a mais comum, né, que a gente ouve falar mais na nossa cultura, são a experiência dos exilados políticos, né, na época da ditadura militar, nos anos 60. Você trabalhou esse tema de maneira muito forte na sua tese de doutorado, né? Então, e na sua tese você fez uma coisa bonita que foi pegar um conceito do Foucault, né, de corpos dóceis, pegou também o conceito de condições de escuta, né, da Elizabeth Helin, e usou esses conceitos para analisar os testemunhos, não é, de mulheres guerrilheiras nas obras da literatura do Brasil e da Argentina da época. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre essa sua pesquisa, né, sobre a tese em geral, mas que você contasse para a gente como foi o processo de produção dessa sua tese. Bom, eu acho que é importante lembrar que, na verdade, o tema do exílio em si surgiu com a tese de mestrado. Então, com a minha dissertação de mestrado. Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com a obra do Ferreira Goulart, e o nome da minha dissertação de mestrado é Os Percursos do Exílio na Prosa e na Poesia de Ferreira Goulart. E a motivação de trabalhar com o exílio surgiu a partir dessa ideia de que a, o Edward Said, no Reflexões no Exílio, Reflections on Exile, ele fala que o exílio é uma categoria da qual a gente fala muito, mas que é terrível para se experienciar. Então, é uma situação que produz literatura, que produz arte, que é um tema frutífero para se discutir, ao mesmo tempo é horrível como uma experiência, como uma vivência, né? E eu comecei a examinar a obra do Ferreira Goulart a partir dessa perspectiva, do que poderia ser considerado, então, a literatura do exílio, a literatura no exílio, a literatura sobre o exílio, né? O exílio como tema, o exílio como lugar de produção. E a partir disso, obviamente, eu entrei muito na questão histórica da ditadura militar brasileira, porque o Ferreira Goulart foi um exilado cuja motivação do exílio foi um exílio político, e aí eu cheguei até as mulheres que participaram dessa luta, né? Eu lembro muito bem que uma das perguntas uma vez foi: quando nós pensamos sobre os guerrilheiros, quando nós pensamos sobre esses sujeitos revolucionários, quem vem à cabeça? E aí é sempre, né, o Che Guevara, o Fidel Castro, são sempre figuras muito masculinas. E foi a partir daí que estava, mas e onde estão as mulheres, né? Então, a minha tese de doutorado, ela inicia com aquele poema do Bertolt Brecht, que chama Perguntas de um Trabalhador que Lê, né? E eu trato dessa ideia de, então, onde estavam as mulheres, né? E, obviamente, há uma ampla literatura a respeito disso, há um amplo estudo, dentre eles, inclusive, um livro maravilhoso que foi publicado ano passado, que chama Tempos de Ouvir, Tempos de Contar e Tempos de Ouvir, eu sinto muito se eu não estiver dizendo o nome correto, da Daniele Tega, que foi ela estava escrevendo a tese dela ao mesmo tempo que eu estava escrevendo a minha tese, e a gente trocou muita figurinha. A Daniele Tega fez um trabalho de descoberta de testemunhos assim grandiosa. A tese dela, que depois virou esse livro, é uma tese primorosa no sentido de recuperar. São mais de 30 testemunhos argentinos com testemunhos do Brasil, e aí ela faz esse plano, essa ideia da gente entender a necessidade de, comparando a Argentina e Brasil, por exemplo, a gente pode pensar que na Argentina, com os juízos, né, o que aconteceu com a maneira como as pessoas, o Estado, sim, como o Estado foi punido depois, esses militares que lutaram contra essas mulheres, que cometeram. Ai, travou. Vocês estão me vendo ainda? Eu não sei se travou só para mim, se travou para Cris e para todo mundo. Fui eu que travei ou foi ela? Agora eu não sei. Pessoal, dá um alô para eu saber aqui o que está acontecendo. Travou a Cris, tá? Eu vou fazer. Ela saiu, ela tá fazendo isso. Ela
ela saiu e eu acho que eu vou chamar. Peraí, só um instantinho. Tá aqui. Oi, Anastácia, desculpa. Me chegou uma notificação aqui e aí eu fui tirar a notificação e Ah, então. coisas de primeira vez. Tudo. Mas enfim, Mas deixa já aproveitar que caiu e que a gente deu essa pausa, deixa eu te fazer duas uhum, perguntas, né? Uma é, você tá. pode explicar para a gente o que que é o testemunho na literatura? O que que é uma literatura de testemunho, assim, como categoria textual? E eu queria que Uhum. você explorasse um pouco mais essa pergunta que você mesma fez. Onde estavam as mulheres nesse momento, né? Assim, da guerrilha, né? Onde estão hoje? Também acho que essa pergunta é pertinente agora, né? Onde estão as mulheres guerrilheiras no nosso imaginário coletivo, assim? Uhum. Bom, essa literatura de testemunho, para começar, há muitos teóricos que falam sobre isso. No Brasil, a gente tem o Márcio Seligman, que eu acho que é da Universidade de Campinas, que é o teórico que eu utilizo para conversar, para dialogar sobre isso na minha tese. E ela trata, sim, dessa literatura que tenta resgatar uma experiência traumática e que vai recontar aqueles feitos. Então, por exemplo, se a gente pensar em termos de literatura de testemunho mesmo no Brasil, de mulheres, a gente tem textos mais recentes como cartas, nós temos, por exemplo, livros que foram compilações como Mulheres que Foram à Luta Armada, nós temos a história do Tiradentes, um presídio da ditadura. Então, há vários exemplos aí e todos eles tentam recontar esse período traumático, digamos, né, relacionado ao período em que elas pensando na experiência específica de mulheres, lutaram contra a ditadura militar, no caso da minha tese, no Brasil e na Argentina, né? E com relação à outra pergunta que você me fez, mas então, onde estavam essas mulheres? Eu acho que aí há duas coisas, né? A primeira questão é, pensando em termos de Brasil, a gente cresceu nos anos 90 com uma recuperação desse imaginário do que era a mulher guerrilheira a partir de uma imagem muito bélica dessa mulher. Então, a gente tem, por exemplo, produções cinematográficas, como é o caso do Macunaíma, no qual a personagem principal do Macunaíma, ela se torna uma guerrilheira no filme, na produção cinematográfica. E aí é aquela mulher com armas, correndo na rua. E aí você tem, por exemplo, a minissérie da Rede Globo, Anos Rebeldes, em que você tem a Cláudia Abreu, acredito que é a atriz, representando também uma guerrilheira de cabelo curto, que aparece de corpo torturado, de arma na mão. E aí, mais tarde, a própria Cláudia Abreu, de novo, faz um papel numa outra produção cinematográfica que chama O que é isso, companheiro? Que fala a respeito do sequestro do diplomata americano no Brasil, o Charles Albrecht, que eu acredito foi em 1979, que foi uma troca de guerrilheiros. Então, é sempre esse imaginário a loira, sim, de mini saia com a arma na mão. E esse imaginário também é, de certo modo, reproduzido na literatura argentina, na produção cinematográfica. Por exemplo, quando a gente pensa no filme Norma Rostito Lagavi, começa também com essa mesma cena de uma mulher muito bem arrumada, muito bem vestida, com a bolsinha, tirando uma arma. E, no final das contas, a partir de ler essa literatura e de conhecer esses testemunhos, a gente tem menos acesso a essa mulher bélica, a esse personagem ficcional, a essa invenção do que é a mulher guerrilheira e mais acesso a outros detalhes do que fazia parte, do que significava fazer parte da luta, especialmente com relação aos afetos, com relação a ser mulher nesse espaço. E isso é parte do que eu discuto na tese também, no sentido de tomar alguns textos canônicos, por exemplo, eu utilizo partes do Manual do Guerrilheiro Urbano, do Carlos Marighella, no qual ele se refere ao guerrilheiro urbano como um homem, em várias passagens, e em um determinado momento ele fala, e a mulher também é importante na guerrilha, para transportar informação e etc.
E quando ela é retomada, ela não é retomada como um corpo capaz de produzir violência, mas como esse corpo que vai usar de alguma maneira o seu corpo, sem a sua sensualidade, para poder seduzir o outro. E a gente também vê isso de uma maneira muito clara nessas reproduções cinematográficas e imaginários, digamos assim, do que é a mulher guerrilheira que Eu lembro, lutou. eu lembro de você conversando comigo há uns anos atrás, falando justamente sobre a dificuldade dos movimentos, né, de resistência, particularmente dos homens, né, presentes nesses movimentos, de reconhecer a legitimidade do interesse político das mulheres que participavam deles, né? Então, sempre tinha esse barulho, né, que era a mulher só está na guerrilha porque ela está apaixonada pelo guerrilheiro, né, pelo seu companheiro. Ela vai por conta do companheiro. E eu lembro que também você falava de alguma coisa da relação da maternidade, que quando ela virava mãe, quando ela engravidava, ela tinha que sair do movimento e ela não podia, enfim, deixar de cumprir esse papel de mãe. Fala um pouquinho, me lembra que Ah, é isso? há muitas questões com relação a isso, sim, mas eu poderia destacar com você, por exemplo, duas produções literárias. Uma delas é o K, do Bernardo Kucinski, que é um texto que, como ele apresenta mesmo o narrador, ele diz assim: nesse texto tudo é ficção e quase tudo aconteceu. Né? Então a gente sabe que está relacionado um pouco com o desaparecimento da própria irmã do Kucinski, do jornalista, mas, ao mesmo tempo, a maneira como ela é construída naquela narrativa é muito interessante. Então, o texto começa com o pai que não sabe onde foi parar a filha, que é uma professora de química, se não me falha a memória, na Universidade de São Paulo. E ele é uma pessoa que faz parte de um grupo de judeus que se comunicam por meio da língua Yiddish, e ele vai em busca de encontrar essa filha. E nesse período da busca pelo encontro com essa filha, ele descobre que a filha, na verdade, estava casada e que o marido da filha era um revolucionário. Então, a primeira questão aí é: será que se a filha não tivesse se juntado com esse companheiro, ela também seria uma revolucionária? Né? E isso é uma questão que aparece em vários textos. Por exemplo, a gente tem o texto da Casa dos... eu não lembro agora se é exatamente a Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que também tem uma personagem, sim, que também se envolve, e o nome do personagem masculino é Miguel. E aí surge de novo essa sombra. Então, sempre que a personagem feminina é descrita na parte literária, ficcional, geralmente ela vai estar atrelada a uma figura masculina, como se o seu potencial revolucionário fosse apenas em consequência dela estar participando desse grupo. Mesmo em produções bem primaveris, como é o caso do As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, que a gente tem uma personagem revolucionária, a Lia. Mesmo nesse caso, tem momentos em que a própria Lia se questiona dentro do texto: será que eu sou mesmo uma revolucionária? Ou eu estou fazendo tudo isso por causa do Miguel? Então, há esse embate, sim, essa contradição marcada nos textos. E é interessante também ver como, até mesmo quando você dialoga com essas figuras, que são as figuras por elas mesmas, como eu chamo na minha tese, que não são figuras de papel, que não são ficcionais, há uma certa resistência de se falar do período militância em comparação a se falar do período pós-tortura. E aí há uma série de questões que a própria Elizabeth Helin trabalha, que é justamente com relação ao fato de que estamos nós, de fato, preparados para ouvir essas mulheres, para compreender essas mulheres, né? E aí há textos, especialmente na literatura argentina, nos quais a primeira parte do texto, os prólogos, falam: eu não podia contar essa história há 20 anos, mas agora eu posso. Né? E há outros, por exemplo, como Testemunhos do Putas e Guerrilheiras, que foi um livro organizado pela... você conheceu a Olga Warner e a Mônica Lewin,
E há muitos, Miriam Lewin, e há muitos textos nos quais essas mulheres não querem, elas querem aparecer como anônimas. Há um embate, sim, entre aquela figura que viveu aquele processo, a figura que reconta e essa vida que a gente que essas mulheres estão tentando reconstruir, né? Esse futuro, especialmente em torno das violências que elas sofreram. Isso. Isso é muito interessante, né? Esse lugar da sexualização da mulher, né? Então, ela ser objetificada dentro da guerrilha, ela ser objetificada dentro do cativeiro, né? No momento de tortura, as torturas que elas recebem são torturas sexuais, né? E aí, o caso da Miriam Lewin, enfim, é muito interessante, porque eu não sei se é ela ou se é um caso que acontece com alguém e ela descreve no livro, mas o carcereiro se apaixona por ela, tira ela da prisão, não é? Sai com ela para festas e aí ela volta para a prisão, então ela não tem o apoio nem das mulheres prisioneiras, porque ela consegue sair, e ela não tem o apoio depois que a ditadura acaba e que ela é liberta das outras mulheres, né? Porque, enfim, ela esse passou por violência episódio sexual que a e ela é Miriam Lewin marcada por isso, conta, né? sim, esse episódio, sim, exatamente. Esse episódio que a Miriam Lewin conta é justamente um dos episódios que abre o livro, porque ela havia sido convidada para ser entrevistada num TV show, sim, um show de televisão, um programa de televisão famoso na Argentina, do qual agora não me lembro o nome, mas é como se fosse um equivalente do show da Oprah ou uma Ana Maria Braga no Brasil. E enquanto ela está se preparando, uma das pessoas chega para ela e fala: olha, ela vai te perguntar se você saía com fulano. E ela vai muito preparada para esse momento, porque de fato surge como uma acusação. Ah, você saía com fulano? E é aquele momento em que ela diz assim: o que significa sair com fulano? Exatamente. Ela estava sequestrada. Ela estava sequestrada, ela era um objeto sexual, ela estava. Exatamente. E aí há o embate de que os próprios companheiros dentro dos montanheiros, que era a associação da qual ela fazia parte, vão questionar, sim, por que tanta gente morreu e ela sobreviveu. Então, há esse embate constante, sim, e a Ana Langoni tem um livro fantástico que fala de traições, que trabalha com essa questão dessa mulher, dessa figura, que também é uma figura imaginada, sim? Que é a mulher que consegue sobreviver, que tem todas essas violências marcadas no próprio corpo e que, no entanto, tem muita vergonha, porque há toda uma questão aí de que, durante muito tempo, estupro não era considerado um dos tipos de violência que era como uma das causas para que houvesse os julgamentos. Isso é uma coisa mais recente. Então, para que eu ia falar dessa violência sexual se eu não morri, se eu não levei um tiro? Nós ainda temos um trabalho a ser feito de como aceitar os discursos dessas mulheres, como ouvir essas mulheres. E no caso do Brasil, por exemplo, que a gente começou com a Comissão da Verdade, já no governo Dilma, e a gente está vendo um completo silenciamento de narrativas de novo, sim? E há uma tentativa muito grande de silenciar essas narrativas, e esse silenciamento não acontece simplesmente pelo fato de não vamos ouvir. Há também a própria... que é o que eu trabalho na tese, que você estava falando, essa ideia de uma domesticação da própria memória, sim? Porque é como eu vou me validar como sujeito que está tentando se reconstruir, contando essas memórias, se as pessoas não estão prontas para me ouvir, se elas não estão prontas para entender a minha própria narrativa. Perfeito. A dificuldade de se assumir torturada, violentada, mulher guerrilheira numa sociedade como a nossa, né? Enfim, cheia de dificuldades de escuta, né? Sem as condições necessárias para uma reparação, para um reconhecimento. Afinal de contas, a grande diferença entre, como você falou, né? Já
a ditadura brasileira e argentina é que lá houve punição, né? E aqui a gente teve uma anistia irrestrita, né? O Uhum, que faz com que haja dificuldade, sim, de recuperação dessas memórias. Isso é um tema que é muito interessante, um modo de resgatar as histórias passadas, né? E passar como fazer com que a memória de pessoas individuais, né, testemunhas, se torne documento histórico, né? Acho que essa é a dificuldade da Comissão da Verdade, a dificuldade dos textos da sua tese e é a dificuldade que outras sociedades que passaram por traumas coletivos também passam, né? Como ensinar para as próximas gerações o que aconteceu, né, de modo a prevenir a volta uhum. dessas violências, né? É, E na verdade e é aí, como e aí, você, alguém e aí acabou. você... Não, Desculpa. eu queria que você explorasse isso, assim, que quando a gente torna o testemunho, né? Quando a gente sai da história oral, né? Que a gente conta para os pares e passa para a história escrita, passa para o registro escrito, a gente domestica a nossa memória, porque a gente começa, o que a gente vai contar do que a gente viveu? Porque, afinal de contas, se você está vivo, é isso, é a vergonha, é a culpa, é uma mistura de sentimentos, né? Como é que você vai se comportar como ser social nesse contexto que ainda não está desligado completamente daquele momento, é, enfim, que a pessoa ali era uma vítima, enfim, sofreu. Uhum. Então fica aí a pergunta, né? Condições de domesticação da memória, né? Como pensar a domesticação da memória nesse processo de construção da história, assim, né? Uhum. De E reconstrução da há a questão sociedade. também, Nastácia, de que, como a Elaine Sky fala no The Body Pain, há uma impossibilidade de narrar. Né? Há uma dificuldade tão. O trauma é tamanho que há uma dificuldade ali, é um buraco. A narração é um buraco, é um silêncio. E eu acho que um dos exemplos, por exemplo, disso é o livro da Mariluce Moura, sim, que chama Mãe A da Revolta Tessa. das Vísceras, isso, a mãe, é Tércia? Tessa Moura É, Lacerda. sim, exatamente. E Gaúcha. em que ela vai contar da experiência dela, a narradora, né? Conta da experiência dela no Quarto Amarelo e toda a experiência dela no Quarto Amarelo é uma experiência da impossibilidade de narrar aquela experiência, né? E por conta dessa dificuldade de narração dessa experiência, nós não temos acesso irrestrito, digamos assim, àquela memória, ao que de fato aconteceu. E na minha tese eu discuto isso, porque quando eu cheguei ao livro da Mariluce Moura, por exemplo, eu não vou lembrar agora exatamente, mas na capa diz alguma coisa assim, um romance, um retrato da luta armada no Brasil. E quando nós conversamos, a primeira coisa que ela disse para mim foi: não participei de luta armada, não era guerrilheira, não peguei em armas. Então, e isso vai diretamente com outros momentos em que eu conversei com outras mulheres que participaram também, e que quando a gente chegava nesse tópico, era sempre assim, baixando a voz, e não, isso nunca aconteceu. E obviamente que eu não tenho como afirmar o que aconteceu ou deixou de acontecer, mas quando a gente pensa em termos de representações de sujeitos homens conectados com a guerrilha, a gente tem uma narrativa muito mais ampla, muito mais diversificada do que a que nós temos com relação às mulheres, que é ou a loira da metralhadora, de mini saia, gostosona e etc., ou é esse sujeito, ou é a guerrilheira enlutada, que é essa mulher que ela está sofrendo a morte de um companheiro, ela está repassando por esse momento. É o caso do Sueño Sobrevivente de uma Montañera, apesar de la esma, da Susana, não lembro o sobrenome dela, eu deveria estar com todos esses títulos aqui. Se o pessoal depois quiser, eu posso passar, né? Mas ou é a guerrilheira enlutada, ou essa guerrilheira super sexualizada, sim? Ou é uma terceira guerrilheira, que é a guerrilheira sem guerrilha,
que são essas. É o caso, por exemplo, da Lia, as meninas da Lígia Fagundes Telles, é o caso das guerrilheiras que aparecem no livro da Marta Traba também, Conversacional Sur, que são guerrilheiras que a guerrilha é uma memória. Então, elas estão ali repassando aquilo, recontando aqueles momentos, né? Mas, de fato, são guerrilheiras sem guerrilha. E eu acho interessante porque eu não estou conseguindo acompanhar todas as perguntas que as pessoas estão fazendo aqui, A gente vai mas uma fazer. pessoa trouxe à tona, e eu acho que é muito importante lembrar disso, que a motivação da minha tese, uma das motivações, foi a presidente Dilma Rousseff, foi a história da presidenta Dilma Rousseff, e como havia uma apropriação do termo guerrilheira como se fosse um xingamento. E aí a gente tem aquele momento no qual ela ainda não é presidente da República, e ela é questionada, ela é colocada contra a parede, e aí ela diz: menti sim, e eu mentiria de novo, porque mentir na ditadura era salvar vidas, sim? Na democracia a gente fala a verdade. Então, imagina que não está se falando de usar armas ou não usar armas, ou ter matado, ou ter roubado um banco. A gente está simplesmente falando de mentir ou não mentir, né? E a acusação que se dá a essa ideia de você mentiu, e ela tendo que dizer e justificar, mentir sim, porque na ditadura a gente mentia para salvar as vidas das pessoas. Então, o que significava, sim, ao completar esses 50 anos desse processo todo, que foi quando a Dilma ganhou a eleição, a gente ter essa presidente, essa presidenta, e este momento que nós vivemos agora, de pleno silenciamento de vozes, nos quais a gente tem um presidente que, como nós sabemos, reverencia torturador, né? Então, isso tem muito que ver em comparação com o que aconteceu na Argentina e o que aconteceu no Brasil, em termos de o que nós ainda temos a acertar com a nossa história, né? E a De um Marcela modo lembra geral. que a Dilma não só era guerrilheira, como torturada, né? Enfim, é uma personagem viva da nossa história, né? Uma atora, uma atriz da nossa história, uma pessoa de bastante relevância que muda essa chave das condições de escuta na história, né? A gente passa por um período, o momento que você estava escrevendo a tese era um período fértil de escuta, Uhum. agora já não é mais, né? É um período em que eu imagino que você tenha dificuldade às vezes, apresentar o seu trabalho, né? Porque, enfim, afinal de contas, toca em temas que ainda são sensíveis hoje, né? E aí, enfim, é isso. A Dilma não, ela não escreveu testemunhos, né? Mas ela participou da Comissão da Verdade. Eu não sei Sim. qual é Ela a não categoria escreveu, assim mas dentro literária. do, por exemplo, Tiradentes, um presídio da ditadura, há outras personagens, sim, outras mulheres que falam da Dilma lá. Então, nós temos, por exemplo, outras partes, como pessoas que também falam dela dentro do Mulheres que Foram à Luta Armada. Então, ela aparece como esse personagem, sim, mas muito menos nesses relatos mais recentes, digamos assim. E é importante lembrar que ela mesma também já falou que não peguei em armas, né? E é muito interessante, é uma coisa ainda para ser explorada, Anastácia, para dizer a verdade. Eu acho que há muita coisa para ser feita de estudo e seria muito importante ter acesso aos documentos que nós não temos ainda, sim? E escutar e saber mais sobre essas mulheres, porque eu acho que falta estudo, embora tenham muitos também, porque eu não sei se você viu, é provável que sim. Recentemente, creio que a semana passada, encontrou-se uma senhorinha no Tocantins e esta mulher, sim, ela foi descoberta numa casa, numa situação extremamente precária, e ela diz ser uma pessoa que era uma foragida, que estava uma clandestina da ditadura. E é bem interessante porque já houve outras pessoas conversando, pessoas que fizeram parte do partido na época, do Partido Comunista Brasileiro, e que disseram que não lembram dela, né? Mas é uma história para ser contada, sim? E ela tem muito medo. Há a reportagem que foi feita foi muito boa,
há muitos detalhes ali. E dentro do próprio Mulherio das Letras já havia gente falando, gente, tem alguém no Tocantins, vai atrás, a gente tem que contar essa história, a gente tem que recuperar essa memória e trazer à tona, né, para frente. E de um modo geral, eu acho que isso também foi feito, mas ainda há muito mais a ser feito. É o caso, por exemplo, do documentário que foi feito pela Lúcia Murat, O Que Bom Te Ver Viva, que é um dos maiores documentos da nossa história, que foi lançado ainda durante o período que era finzinho da ditadura. Mas mesmo num material assim, a gente percebe que há também uma tentativa de domesticar. Eu acho que talvez você vá lembrar, mas na tradução das legendas desse filme para a versão em inglês, How Nice to See You Alive, há um momento em que a atriz, que é a Irene Havashi, que aparece meio que cindida, ela é a personagem, mas ela narra como se ela fosse uma dessas mulheres torturadas. Ela fala a respeito de sentir prazer pós-tortura, de ser esse corpo que sente prazer, sim. E na tradução, nas legendas, ela fala, e eu peço já licença se alguém ficar ofendido, mas em português ela diz, eu gosto de trepar, por que é que eu não ia gostar? Não tá sujo não, é só lavar. E isso é traduzido para o inglês como I like sex. E como, não é isso que ela está dizendo, né? Tem toda uma dimensão ali que é perdida nessa tradução. E eu fiz uma apresentação na Universidade de Liverpool e depois da apresentação, alguém me mandou um e-mail dizendo que era muito legal escutar uma mulher dizendo fuck no meio de uma apresentação. Como se fosse assim, a coisa mais, né? Na verdade, é porque nós, mulheres, o tempo inteiro temos o nosso discurso silenciado, né? É muito natural para um homem falar foda, mas é pouquíssimo natural para uma mulher, durante uma apresentação, falar é isso que ela diz, não é aquilo. E qual é o problema desse discurso vir da boca de uma mulher? Eu lembro também de um tema muito sensível que a gente conversava quando você estava escrevendo a tese, que era justamente a sexualização da tortura, né? E a dificuldade que você tinha como leitora de ler aqueles relatos e eu lembro que você sentia a dificuldade vinha daí, porque, enfim, misturava a dor com o prazer e com o ódio, né? Com a vontade de afastamento, mas ao mesmo tempo essa pessoa enclausurada, presa e... Enfim, e aí esse foi um tema também que surgiu na sua defesa, né? Eu lembro que surgiu essa pergunta, assim, da dificuldade de receber relatos sobre tortura, porque... enfim, esse é um tema bastante difícil, assim, não é? A gente não vai e não falar só muito. a questão de como a gente vai receber, né, como leitor, mas o que alguns leitores vão fazer com essas narrativas. Isso. Porque eu, como leitora, leio aquilo como uma tortura, leio aquilo como algo horrível, leio aquilo como algo que eu renego, mas aquele mesmo texto, que é algo que eu renego, que é algo do qual é um crime, eu sinto né? nojo. Que precisa ser punido. É um crime. É um texto, exatamente, é um crime. Eu estou lendo, sim, um crime. O relato de um crime. O relato de e isso entra também, Nastácia, só para lembrar um pouco, na própria ideia dos espaços onde aconteciam essas torturas. Eu lembro da gente conversando quando eu visitei a ESMA, sim, a Escola Marítima na Argentina, e nós falamos, não pode tirar foto, porque na verdade é a cena de um crime. Crimes aconteceram ali, ainda há vários juízos acontecendo, juízos, e esses não se pode tirar foto, porque eles podem alegar que uma coisa está diferente, que não era assim que era a sala. E há ainda uma utilização desses espaços e dessas narrativas para que essas pessoas também sejam punidas. Então,
é aí onde entra essa questão muito forte na questão Brasil, sim? Em que medida eu posso realmente falar o que aconteceu, sem que eu seja punida, não só pela minha família, pelo meu esposo, que vai descobrir que esse corpo sofreu tortura, que esse corpo foi abusado sexualmente, mas também pelo próprio Estado, que a qualquer momento, diante de uma anistia restrita, pode retirar isso e utilizar aquilo contra mim, né? Então, há uma espécie de defesa, digamos assim, dessas memórias. Essas memórias também podem ser incriminatórias de alguma maneira. Mas voltando para a temática do que você dizia, é muito preocupante esses relatos, porque há pessoas que sentem prazer a partir desses relatos, que vão sentir prazer lendo que uma mulher foi torturada, que teve os bicos dos seios queimados por cigarros, que foi violentada de diversas maneiras e que teve, por exemplo, o filho retirado. Então, há toda uma série de horrores, sim, que circundam essas narrativas, que fazem o processo de trabalhar com esses assuntos tão pesados e tão terríveis. Você sabe, ler Putas e Guerrilheiras foi uma Eu não tentativa em consegui ler, eu si. não consigo ler. A Karina tá te parabenizando, assim, ó, disse que tem que ter muito equilíbrio emocional para sustentar sua pesquisa. É admirável e muitas palmas. Eu de acordo e compartilho do mesmo sentimento. Eu acho muito, muito, muito difícil lidar com isso, não só pela carga emocional assim que essas leituras trazem, né, mas pelo fato de ser ainda uma ferida aberta, né, nossa, em vários níveis, né. Sim, e eu acho que a parte mais interessante, agora fala a parte da escrita criativa, a da escritora criativa. Eu gostaria muito de, em algum momento da minha vida, fazer um movimento parecido com aquilo que fez a Ana Maria Gonçalves, que é trabalhar em arquivo e ter a oportunidade de contar uma história um pouco diferente dessas mulheres, sim? E colocar esses personagens como personagens ativos dentro dessa guerrilha, dessa militância, não dentro daquela perspectiva super sexualizada, inventada, imaginada, mas realmente esses personagens de carne e osso, que eu acho que de alguma maneira há muito. Sim, e a professora Regina Dal Castanho, por exemplo, da Universidade de Brasília, tem uma pesquisa belíssima sobre isso, mas eu ainda sinto a necessidade de encontrar mais, sim? De nós termos como relatos que sejam mais desenvolvidos, como, por exemplo, o próprio livro do Marighella, ou a própria história do Carlos Lamarca, e coisas assim. Perfeito, maravilhoso. Também fico no aguardo de almas e mentes corajosas. Mas também acho que a gente tem uma luta coletiva aí para fazer, para que, de novo, eu vou retornar a esse conceito, porque eu acho ele muito, muito importante, da Elizabeth Helin, né, que você trabalha tanto na sua tese, que é a mudança nas condições de escuta, né? A gente precisa de uma ação coletiva aí, sei lá, a gente precisa passar por esse momento, tentando construir um espaço melhor para que essas histórias sejam retomadas, né? A Lígia está falando que seria um trabalho criativo fundamental e maravilhoso. Eu lembrei que recentemente eu vi também uma aula sobre recepção da antiguidade na época moderna. Isso é um trabalho de recepção também, né? Você ver esses testemunhos e, enfim, pensar como eles poderiam ser, Uhum. enfim. Criar essas condições de escuta também. Como a gente, como criador de narrativa, pode criar a condição de escuta dentro daquele texto, né? Matizar, como criar essa personagem também. Uhum. Perfeito. Aí, assim, Cris, a gente poderia falar sobre a sua tese durante muito tempo. A gente ainda não falou sobre Foucault, sobre os corpos dóceis, a gente não falou sobre a ideia de memória e invenção que você traz, né? Enfim, aí a influência da
da Conceição Evaristo, né? E o português, enfim. Aí eu queria que a gente, como o nosso experiências de exílio está no plural, e a gente tinha feito um roteiro que passaria pela língua e pela experiência de ser estrangeiro, a gente tem só 10 minutos, então eu queria que a gente terminasse essa live num tom criativo, né? Já que você falou a partir desse ponto de vista da gente se apropriar dessa história, fazer alguma coisa com ela que nos permita lidar melhor com essa nossa memória coletiva, com essa nossa vivência como sociedade, né, brasileira e tal. Apesar de não ter sido eu ou você, mas a gente ainda vive os efeitos disso e foram os nossos... foram pessoas muito, muito próximas a gente que sofreram esses horrores, esses crimes, né? Eu acho que a gente ainda vive também. Bom, enfim, o presente é uma outra questão. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, dessa experiência que foi traduzir a obra da Josefina Baez. Eu queria trazer esse tema do português e dos Nuyorican e de você ser estrangeiro e você usar a língua que não é sua para falar aquilo que é seu e se encontrar na brecha, no intervalo entre português e inglês, né? Entre espanhol e inglês. E eu descobri esse caráter tão criativo da língua quando você estava, né, sendo teaching assistant aí numa aula, né? Era um curso sobre Latino Literature. Sim. Eu fiquei apaixonadésima, comprei livros da Glória Ansalduia, do Miguel Pinheiro, e sou até hoje assim encantada com esse movimento poético dos Nuyorican. Aí eu queria que e você traduziu como é que é? Bliss? Bliss, Conrad Bliss Da and Josefina Flame. Baez. E eu queria que você falasse um pouco do que é o Dominicanish, né? E acho que isso faz parte tá dentro do mesmo campo de debate, né? Porque é justamente isso de se apropriar de uma estrutura que é tão rígida. Nesse caso agora, ser estrangeiro na língua e fazer uso dessa estrutura rígida da linguagem para criar um novo. E aí, assim, dá uma bomba de energia depois desse Nossa, eu acho momento que tão tenso. a gente falou, saia com um mais tema para um armas. outro assunto, Porque é isso, não, são armas, né? No final você fala que a guerrilheira não é só aquela que pega em armas, né? E aí, sim, que armas são essas que a linguagem nos dá? O que eu defendo na tese com relação a essa ideia específica da guerrilheira é justamente isso, de que guerrilheira era usado como um xingamento. Então, a partir do momento que a gente se apropria disso, a gente tira o poder dessa palavra, né? E não necessariamente elas precisam pegar em armas. Elas vão ser isso pura e simplesmente pela maneira como o outro a vê, né? Ou as vê. E falando sobre a experiência em si do texto da Josefina Baez e de estar nos Estados Unidos e a relação com a língua, eu acho que para mim, pensando de uma perspectiva muito específica, é essa ideia de que ao estudar o exílio, eu descobri, e há muitas pessoas, obviamente, que discordam disso, que o exílio é uma condição mental. E que, para mim, a maneira como eu o vejo, obviamente, eu não desmereço a questão política, o ANCUR, o que é um refugiado, o que é um migrante, mas eu também acho que essas categorias são categorias que não são rígidas, sim? Elas mudam. Então, por exemplo, quando uma pessoa muda para os Estados Unidos ou muda para um outro país, há muitos motivos pelos quais as pessoas fazem essas mudanças e muitas vezes são por motivos de questão socioeconômica, melhoria de vida e mesmo que elas sintam uma saudade extrema do próprio país e tenham vontade de voltar, elas sabem que elas não vão conseguir, por exemplo, ter um trabalho ou que elas não vão ter a mesma condição de vida lá. Então, elas podem voltar, mas há uma dificuldade porque voltar significa voltar para uma situação que é menos ideal do que a situação na qual elas se encontram.
Então, eu lembro que uma vez, porque isso é uma coisa que tem muito a ver com o meu eu melancólico, uma pessoa disse para mim: Mas, Cris, se você reclama tanto de morar nos Estados Unidos, por que você não volta para o Brasil? Você não é uma árvore, né? Você pode simplesmente sair e andar. E aquilo foi uma coisa que me tocou muito profundamente, porque eu realmente pensei: Poxa vida, é verdade, por quê? Né? Por que eu insisto em sentir que eu sou estrangeira, que eu estou nesse lugar do meio, sendo que a qualquer momento eu posso retornar? Mas a verdade é que, mesmo que eu retorne, a gente sabe que essa condição exílica e essa condição de estar no entre, ela vai ser eterna. Ah, é uma Você já não é condição. mais a mesma pessoa, a cidade que você imagina na sua memória já não é mais a mesma cidade, a família que Sim, você sentia falta não é a mesma família, as pessoas são, não, né, é uma é, coisa, uma condição heraclítica, né? Não tem como se banhar exatamente. no rio, não tem Então, como voltar para o espaço da memória. O espaço da memória é o exatamente. espaço do É. afeto. Então, o E exílio, ele passa por essas categorias. Você não é só privado do espaço, você é privado do tempo. Sim? E as pessoas que ficaram também são privadas disso. É como a vida continua, você está em outro lugar e etc. Então, no texto da Josefina Baez, ela tem vários textos, o que eu traduzi foi esse, o Bliss, mas ela tem um dos textos dela chama Dominicanas, no qual ela faz essa mistura, esse encontro de línguas entre o inglês e o espanhol, e é justamente esta ideia de que, pensando na experiência dos Estados Unidos em si, aqui a gente escuta aquela coisa, né, de tem que falar em inglês, não pode falar em espanhol. Mas quando a gente pensa na história dos Estados Unidos, é uma coisa bastante absurda, porque o espanhol era falado em várias regiões aqui. É, não foram as pessoas que cruzaram a fronteira, mas a fronteira os cruzou historicamente com o Tratado de Guadalupe e outros aspectos ali, especialmente na parte sul dos Estados Unidos. E quando a gente vai pensar nessas categorias, é onde fica esse sujeito, sim? É um sujeito que está no meio. Então, eu me sinto assim também, né? Embora, obviamente, eu possa voltar para o Brasil a qualquer momento, essa condição de estar no meio, entre línguas, entre vidas, entre trabalhos, ela vai estar sempre aí. Não tem jeito. E eu acho que se a gente puder associar isso com o tema que nós estávamos conversando com as mulheres, eu acho que tem sempre também essa questão do entre aí. É esse espaço entre a experiência vivida e o recontar essa experiência e o que acontece aqui no meio do caminho. Sim? E como eu, como sujeito, penso essa história e reconstruo essa história a partir do que as pessoas estão preparadas para ouvir e do que eu estou preparada para compartilhar. sim, é o que a Paty, oi Paty, tá falando aqui, né? O exílio como uma condição, né, na relação que a gente tem com a linguagem, não é? E eu acho que a ideia do Dominicanos, do português e da reapropriação dessas narrativas, elas apontam um caminho, né, assim, criativo, não de construção de uma casa na linguagem, mas, né, uma casa no mundo, mas de construção de sentido, né? É, enfim, criação de si, criação do outro. A gente tem essa potência criativa, né? É isso que nos lembra. Sim. Cris, o Instagram tá me lembrando aqui que tem 1 minuto e 32 sobrando Uhum. até eles nos cortarem. Então, eu queria deixar esse espaço aí de 1 minutinho para você dar o seu recado para o pessoal que está nos ouvindo aí. Eu não consegui acompanhar muito os comentários, né? Tem uma citação do Pessoa que a Juliane fez, estrangeiro aqui como em toda parte, né? E eu não acompanhei muito bem as nossas perguntas, mas depois a gente Bom, mas pode. vai Mas é isso, um ficar minuto. no Cris, Filósofas na pede. Rede, Obrigada. contato. Se alguém tiver interesse, entrar em contato comigo também, pode entrar em contato comigo pelo Facebook ou aqui pelo Instagram, é Cris Lírica, não é Lira. E eu fico à disposição. Muito obrigada pelo convite, foi uma alegria imensa poder conversar com você e retomar as nossas conversas de tanto tempo. Eu gosto da ideia de que ter uma interlocutora como você me facilita para eu poder falar sobre essas coisas todas. Muito obrigada. Ah, Cris!
agora, nos últimos 10 segundos você travou. Você me inspira, querida. Eu sou muito orgulhosa de te ter como amiga. Muito, muito Vamos juntas obrigada. aí. Vamos juntas. E é isso. Vamos Tá juntas. bom. Obrigada. Um Boa noite, abraço. pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.